Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer você por estar aqui mais uma vez assistindo esse vídeo e parabenizar pela atitude e pela decisão de estar se desenvolvendo à luz da palavra, entendendo e aprendendo de forma diferente sobre todas as prerrogativas que nós temos trazido até aqui. Esse é o Ministério Equilíbrio em Vida, um projeto social, a responsabilidade social da Mais Foco, Desenvolvimento Estratégico, que é a nossa empresa, e nós temos um prazer de, pelo menos uma vez por semana, trazer um vídeo, trazer uma mensagem, trazer uma reflexão, trazer um ensinamento que pode direcionar você, guiar você, instruir você a ter uma vida, uma carreira, uma trajetória mais leve, mais sustentável, mais forte, mais eficiente, onde você assuma as decisões e assuma as rédeas da sua vida. Então eu quero que você fique comigo até o final, para que você possa tirar os aprendizados necessários. O tema da mensagem de hoje, recomeço. Queridos, é um tema um tanto quanto desafiador, porque muitas das vezes a gente tem uma certa crença em relação a recomeçar. Todas as vezes que a gente pensa em recomeço, a gente tende a imaginar que eu preciso começar do zero. Toda vez que a gente pensa em recomeço, a gente imagina que nós vamos voltar à estaca zero. Mas é muito pelo contrário. O recomeço nada mais é do que uma forma de começar novamente a partir do ponto que parou. E a gente acaba tendo a cultura do recomeço de forma tão frequente que às vezes a gente nem percebe. O recomeço é algo iminente, latente e quase diário em nossa vida. Todos os dias nós somos convidados a recomeçar. Todos os dias nós somos convidados a olhar pela perspectiva correta e avaliar o que deu certo e o que não deu certo e começar novamente. E recomeçar a partir do momento que nós paramos. Tem uma frase de um autor que eu não conheço que diz assim: recomeço é a ação de começar novamente, de dar início mais uma vez, de reiniciar, porém não do zero. Todas as vezes que a gente fala sobre recomeço, não é começar do zero, mas é começar a partir do momento, ou do instante, ou do lugar, ou da maturidade que nós paramos. E o recomeço, para mim, é algo extremamente importante e necessário. Eu não tenho medo de recomeçar, em nada na minha vida. Não tenho medo de recomeçar um novo projeto, não tenho medo de recomeçar um novo trabalho, não tenho medo de recomeçar uma nova visão de futuro, não tenho medo de recomeçar as metas previstas para o ano. Sabe por quê? Porque o recomeço é algo contínuo na nossa vida. Uma outra frase de um outro autor diz assim, mudanças são bem-vindas e recomeços são necessários. Então, recomeçar não é nem uma opção, recomeçar é uma obrigação. Recomeçar é algo que diariamente nós somos convidados a fazer. E muitas das vezes a gente se coloca numa posição de crença limitante porque a gente tem receio em recomeçar, em ter que dar explicações, em ter que justificar, em ter que dizer o porquê está recomeçando, quando na verdade isso não precisa. Todas as vezes que eu preciso justificar para alguém algum recomeço, é porque a minha expectativa está mais no externo do que em mim mesmo. E eu trouxe uma passagem da Bíblia para vocês, que é algo que me marca muito. Eu gosto muito de trazer os ensinamentos bíblicos e eu trouxe hoje o ensinamento do último livro da Bíblia. E por que o último, Valmar? Foi até de maneira muito direcionada o porquê era o último livro. O último livro, Apocalipse, ele traz um aprendizado muito importante para nós, porque o recomeço, ele é algo necessário na nossa trajetória. E todos os dias Deus convida você a recomeçar, a analisar aquilo que não deu certo e fazer diferente, a analisar aquilo que deu certo e fazer melhor. Veja bem, todos os dias você é convidado a analisar o dia de ontem, a semana que passou e ver assim, o que não deu certo que eu tenho que fazer diferente? E o que deu certo para que eu possa fazer melhor
e com mais qualidade. O trecho de hoje, o versículo de hoje está em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5. E eu trouxe esse aprendizado porque Apocalipse, sendo o último livro da Bíblia, ele traz, teoricamente, na nossa visão, um contexto de encerramento. Apocalipse na Bíblia traz um contexto de o último livro, o final, mas na verdade, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, é quando tudo vai recomeçar. É quando tudo se dá a partir de um novo início. E olha o que o capítulo 21 fala. Fala um pouco sobre a Nova Jerusalém, um novo tempo, uma nova estação, um novo momento. E o versículo de número 5 diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, se o próprio Deus disse isso, quem sou eu para discutir? Tanto é que esse trecho está em aspas. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O recomeço na Bíblia, ele é muito constante. Noé recomeçou quando houve o dilúvio. Está aí um personagem que eu gosto muito de estudar. Noé foi convidado por Deus a construir uma arca, porque Deus prometera que ia acabar com a humanidade. E a partir daquele momento do recomeço, Noé viu uma nova estação começando, uma nova humanidade começando a partir dele. Josué também teve que recomeçar a partir da morte de Moisés. Abraão teve que recomeçar. Ruth teve que começar a partir do falecimento do seu esposo. Então a Bíblia vai nos ensinar em diversos momentos que desde que o mundo é mundo, o recomeço não é opção. O recomeço é necessário. A gente recomeça em toda virada de ano um novo ciclo, não é verdade? A gente começa em toda virada de ano um novo ano. E nessa virada de ano, o recomeço é importante, porque se nós ficarmos presos ao ano que passou, nós não vamos avançar. A gente recomeça uma nova carreira. Quem já fez transição de carreira sabe o que eu estou dizendo. Quem já mudou de emprego. Quem já mudou de posição dentro da mesma empresa, às vezes mudando de um setor para o outro, teve que recomeçar, aprender um novo trabalho, um novo assunto, um novo processo. A gente recomeça em um outro relacionamento. A gente recomeça no mesmo relacionamento todo dia, buscando acertar mais, buscando errar menos. A gente recomeça no momento de dor. Todo momento de dor gera em nós uma capacidade gigantesca de recomeço. Porque a perda é algo inerente da humanidade. Em algum momento, você e eu vamos perder alguém que a gente ama. Em algum momento, eu e você vamos encerrar ciclos com alguém. Em algum momento, nós vamos experimentar um novo cenário. E aí, o que nós vamos fazer a partir disso? Vamos sentar, chorar e vamos desanimar? Ou vamos viver esse luto, vamos ressignificar no tempo certo, na hora certa e vamos seguir a nossa jornada? Queridos, recomeço não é opcional. Recomeço é necessário para uma vida de maturidade. Todas as vezes que a gente recomeça, a gente se torna mais forte. Todas as vezes que a gente recomeça, a gente leva a vida com mais sabedoria. Tanto é que Deus disse a Josué, depois da morte de Moisés: seja forte e muito corajoso. É isso que gera o recomeço. O recomeço nem sempre vai ter para nós a clareza de tudo aquilo que a gente vai viver. O recomeço às vezes gera em nós um sentimento de incerteza. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou romper? Será que eu vou passar por esse momento de luto, de dor, com sabedoria? Como será que eu vou viver sem essa pessoa querida? Tudo isso gera em nós uma capacidade de reflexão, sabe? E eu estou aqui hoje para falar com você que aceite a virtude do recomeço. Aceite a necessidade de em algum momento ter que recomeçar para ter uma vida
ainda mais madura e ainda mais forte. E não sou eu que estou dizendo, é o ensinamento bíblico. A Bíblia em vários momentos vai nos ensinar sobre recomeço. A Bíblia em vários momentos vai nos dizer que esqueça o que se foi, eis que faço nova todas as coisas, a partir da perspectiva de que a mudança é necessária, a mudança pode ser boa, mas o recomeço é obrigatório, porque nada vai se tornar maduro quando não recomeçar, quando não avançar e quando não evoluir. E eu quero bater na mesma tecla novamente. O livro de Apocalipse, que todos têm uma visão que é o último livro da Bíblia e o fim de tudo, na verdade é o começo, é o recomeço das coisas. É o livro onde traz algumas promessas de Deus para uma nova Jerusalém. E o que quer dizer essa nova Jerusalém, Vovomar? Um novo tempo, uma nova estação, um novo momento. Ao longo da minha vida eu aprendi que o livro de Apocalipse não deveria nem ser lido, porque é um livro pesado, é um livro onde traz uns textos muito fortes. E até pouco tempo eu tinha uma resistência em ler Apocalipse. Mas ao romper com isso e ler, eu percebo que Apocalipse traz para nós um novo momento, uma nova visão de recomeço. Tanto é que os últimos versículos do livro de Apocalipse, eles simplesmente trazem a conotação assim, e tudo vai ficar bem. Praticamente é isso que diz. E no final tudo vai dar certo. Então, o recomeço ele é necessário, Vovomar. E quais são as receitas para a gente trabalhar o recomeço de maneira sábia e de maneira efetiva? Eu quero focar aqui com vocês pelo menos 4 dicas. Tem mais. Tem aqui no mínimo 8. Mas eu quero reforçar pelo menos 4 dicas com vocês de como recomeçar com muita sobriedade, como recomeçar com muita leveza e como recomeçar com muita força. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, não dá para recomeçar sem fé e sem trabalhar a sua espiritualidade. E não estou falando de religião, estou falando de fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe, eu sei que vai acontecer. Então é promessa de Deus para nós que recomeçar é necessário, tendo em vista deixar para trás aquilo que passou, viver o luto e avançar e evoluir. Deixar para trás aquilo que passou, tirar os aprendizados bons dos ciclos antigos, olhar para frente e recomeçar uma nova estação. O versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que quer dizer a palavra... as palavras são verdadeiras, ou seja, que não são isentas da verdade, que não são mentira. Então vai acontecer. Deus faz nova todas as coisas todos os dias. As misericórdias dele se renovam todos os dias. Então você precisa compreender e entender que tudo se faz novo. Mas se nós estamos vivendo no velho e não estamos recomeçando, o problema está em nós e não na promessa. A outra palavra que diz é dignas de confiança. Então, se você crê em Deus, se você tem fé e se você desenvolve a sua espiritualidade, confia, porque essa palavra é digna de confiança. Deus faz nova todas as coisas. E se você não acredita nisso, é porque o seu nível de confiança está baixo. Então, você está ao contrário daquilo que Apocalipse diz. Então, trabalhe a sua fé, é o melhor caminho. Na verdade, na minha opinião, é o único caminho. Quando nós trabalhamos a nossa fé, nós trabalhamos a nossa capacidade de fortalecer em Deus, naquilo que a gente acredita, a gente vai recomeçar qualquer coisa na vida com muita leveza. A gente vai recomeçar qualquer coisa na vida com muita esperança, com muito entusiasmo, com a certeza que já deu certo. A segunda dica que eu quero dar para vocês é viva o luto. Se você perdeu alguém querido, para recomeçar, você não pode passar pelo luto e deixar e fingir que ele não aconteceu. Tem que viver o luto. Não dá para pular essa etapa. Não dá para poder achar que não existe. Não, experimenta o luto. Passe por esse momento de dor, por esse momento de tristeza, até virar momento de saudade. Passe por esse momento onde você vai tirar lições aprendidas da perda.
e principalmente vai aprender a lidar com os momentos quando tudo está bem. São os momentos da perda que as pessoas geralmente fazem avaliações de consciência e identificam que poderiam ter sido diferente enquanto havia vida. Então, olha a oportunidade que nós temos aqui de tirar lições aprendidas, de recomeçar hoje e não esperar um cenário de luto para dizer que é alguém que ama, para dizer que para alguém que gosta muito, para falar para alguém que você gosta muito que a presença dela faz falta e que a presença dela é importante. Sabe? Não deixe chegar um momento de luto para reconhecer o quanto tempo passou e você não fez o que devia. Não espere perder o emprego para reconhecer que você está hoje num momento e num lugar onde Deus permitiu. Então faça tudo da melhor maneira. Trabalhe com capricho, trabalhe com excelência, trabalhe com qualidade, faça tudo com esmero, faça tudo com muita vontade, muita garra, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Então não espera perder, não somente um ente querido, mas não espera perder um trabalho, não espera perder o seu carro para reconhecer e valorizar o quanto eram bons. Não espera perder uma amizade para reconhecer o quanto valia a pena. Não espera viver a perda para poder tirar lições aprendidas do quanto deveria ter sido diferente antes disso. Terceira dica que eu quero trazer para vocês. Não se cobre tanto. Se cobra tanto não. Não se cobre tanto, mas se cobre. Mas entenda, tem coisas que a gente não controla. Tem coisas que a gente não consegue ter o domínio. E se eu não consigo ter o domínio, eu não consigo ter ação sobre ela. Então tenha essa leveza e essa tranquilidade de entender que nem tudo a gente controla. Então, recomeçar é uma decisão individual. Mas os motivos pelo qual a gente vai recomeçar nem sempre está sob o nosso domínio. Por exemplo, num relacionamento, quando você se frustra com alguém, e essa frustração veio porque alguém quebrou a confiança. Você não tem controle sobre isso, mas você tem a obrigação de recomeçar de maneira mais madura, mais forte, mais eficiente. Você vai percebendo que ao longo do caminho, pessoas vão ficando para trás porque aquilo que você tinha de benefício para ela, que já não é mais, ela te torna uma pessoa descartável na vida dela. Por isso que a diferença entre amizade e coleguismo também vai nesse ponto. Quando alguém te descarta pelo que você não entrega mais como esperado, quando alguém te descarta porque o benefício que ela tinha contigo não tem mais e você sente esse distanciamento, é porque não havia ali uma amizade sincera. E tá tudo bem, temos que recomeçar, não podemos ficar presos nisso, não podemos ficar achando que o mundo é um mundo de maravilhas. O tempo todo vai ter isso, mas não se cobre tanto a ponto de ficar se martirizando com isso. A palavra de Deus é muito clara. Esqueça o passado, esqueça as coisas que se foram. Eis que faço nova todas as coisas. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu amigo, que palavra maravilhosa. E como não acreditar nisso? Isso é genuíno demais. Isso faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. Isso faz com que a gente se fortifique cada vez mais. A quarta dica que eu quero dar para vocês, vá com calma. Um dia de cada vez. Nenhum processo de recomeço a gente rompe da noite para o dia. Nenhum processo de recomeço a gente passa por ele num estalar de dedos. Mas quando a gente entende isso e vai um dia de cada vez, recomeçando nos pequenos passos, recomeçando nos pequenos detalhes, a coisa flui de maneira muito melhor. A coisa flui de maneira mais relevante. E é isso que eu quero dizer para você. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, vá com calma, entendendo que o dia bom e o dia mau foram criados por Deus. E o dia bom a gente deve aproveitar, o dia mau a gente deve tirar lições aprendidas, porque a gente não sabe o nosso futuro. Por isso que Deus criou o dia bom e o dia mau, para que nós possamos recomeçar todos os dias. Então, no seu trabalho, recomece todo dia. Avalie o que não deu certo ontem e faz diferente hoje.
Avalie o que deu certo ontem e faz melhor hoje. Se evolua, melhore, avance, inove, criatividade, pensamento crítico. Essa semana, por exemplo, eu ministrei uma palestra sem um recurso de PowerPoint e tela. Mas não é porque não tinha, mas é porque a empresa nos convidou para fazer uma grande roda de conversa. Gente, foi maravilhoso. Maravilhoso. 1 hora de conversa sem aquela estrutura formal de uma palestra. Foi maravilhoso, foi genuíno. Então, enxergar novas oportunidades a partir da expectativa do outro. Enxergar novas oportunidades a partir de uma nova visão daquilo que é preciso fazer. Então, a gente só consegue isso fazendo um dia de cada vez. Processos diários de melhoria e de evolução. Recomeçar não é uma opção, recomeçar é uma obrigação. E a gente vai recomeçar diariamente, frequentemente, em várias coisas na vida. Esteja atento às sutilezas da vida. Esteja atentos aos movimentos que Deus dá para nós, para que nós possamos entender onde nós devemos recomeçar. Porque recomeçar nós vamos todo dia. Mas a qualidade do recomeço vai ser crucial pela forma como a gente lida com esse recomeço. Então eu quero trazer você para esse entendimento. Trabalhe a sua fé. Trabalhe a sua espiritualidade. Para você entender que nada saiu do controle de Deus. Nada, nada, absolutamente nada. Segundo ponto importante, viva o luto e tire lições aprendidas desse luto. E não estou falando apenas de perdas de pessoas queridas, mas a perda do emprego, a perda de um carro, a perda de uma amizade. Sempre tem lições aprendidas para que nós possamos recomeçar de maneira mais forte, de maneira mais madura, de maneira mais sábia. E o recomeço é muito importante em todos esses aspectos. Terceiro ponto, não se cobre tanto. Tem coisa que a gente não controla. E essas coisas que a gente não controla, a gente influencia para que se torne melhor, mas sabendo que a gente pode ter a nossa expectativa frustrada. E quarto ponto importante, vá com calma. Um dia de cada vez. Essas são as 4 dicas que eu trago para vocês no contexto de um recomeço sadio, de um recomeço leve, mas de um recomeço forte no sentido de aprendizado e maduro no sentido de evolução e melhoria. Não tenha medo de recomeçar. Tenha medo de ficar parado, estagnado no mesmo lugar. Não tenha medo de fazer diferente. Tenha medo de não evoluir e de não melhorar. Não tenha medo das críticas. Tenha medo das pessoas olharem e não ver que nós estamos melhorando e evoluindo. Não tenha medo. Nada na natureza é estático, tudo está em movimento. Então, recomeçar faz parte desse movimento. Fechado? Espero que tenha feito sentido para você e que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Curta, comente, compartilha, digita aqui no chat qual foi um recomeço muito importante na sua vida que fez com que você avançasse, evoluísse e se tornasse uma pessoa mais forte. E nós nos encontramos na nossa próxima mensagem. Fiquem com Deus e um abraço.